estudar aí o que aconteceu logo após a 10ª praga. Qual foi a reação do faraó? Quais foram as reações dos egípcios logo após perderem os seus primogênitos? Como vocês já sabem, devem ter percebido estudando a lição da semana passada, e ontem no sábado vocês também devem ter notado, a praga da morte dos primogênitos não foi só dos filhos primogênitos, né? Se você fosse um pai e você fosse o primogênito também, você morria. Então você pode imaginar que em cada casa tinha mais mortos que você imagina. Por exemplo, aqui em casa, ontem falei isso lá na escola sabatina. Aqui em casa só ia sobrar Mãe Dalva e Lincoln, porque eu e mãe a gente morreria, porque mãe é primogênita e eu também sou único. Então, na casa, e não ia morrer só os filhos primogênitos, mas também todos os primogênitos da casa. Então, por causa disso, deve ter sido por causa disso, que à meia-noite todos os egípcios acordaram, porque foi uma morte Então, gente, foi por causa disso que na meia-noite todos os egípcios acordaram, porque foi uma morte instantânea que se deu em todas as casas. Então você pode imaginar que quando eles estavam assim dormindo ali na cama, eles perceberam que o parente do lado estava gelado, tinha sentido tipo um infarto, uma coisa assim. E aí eles perceberam isso e começaram a gritar, a chorar bem alto. E aí o outro na outra casa também percebeu que estava tendo um choro na casa vizinha e eles começaram a gritar também. Então por causa disso que todos se acordaram à meia-noite e houve uma gritaria, um choro por todas as casas. Todas as casas do Egito entraram nesse luto compartilhado. Então, gente, isso não afetou apenas as pessoas, afetou todas as classes, do faraó até os escravos, e também os primogênitos dos animais. Não só os animais domésticos, os animais da casa, como os animais do campo, e todas as espécies de animais que tinha no Egito. Por quê? Porque isso também era uma forma de desafiar os deuses que os egípcios adoravam em forma de animal. O deus Ram, o deus touro, que era o deus Apis, a deusa vaca, que era a deusa Ató. Todos aqueles deuses foram derrotados durante as pragas e derrotados ainda mais na morte dos primogênitos das pessoas e dos animais. Então o orgulho do Egito estava no pó. O faraó agora não tinha mais como se orgulhar, se achar diante do Deus dos Hebreus. E é por causa disso que aí no verso 31 a 36 de Êxodo 12, ele finalmente dá a ordem para o povo ir, sem reservas, sem condições, sem arrodeio. Então ele diz assim, naquela mesma noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora. Digo já a parte do final. Então, como eu disse, vocês perceberam que das outras vezes, ele deixava o povo ir, mas ele ficava dando condições. Não, vocês podem ir, passem 3 dias e depois voltem. Não, vocês podem ir de vez, mas deixem os animais. Não, vocês podem ir, só os homens, mas deixem as mulheres, as crianças e os animais. Então, das outras vezes ele ficava deixando ir, mas era fazendo ali uns arrodeios, umas saídas para não ir todo mundo, para ele sempre ficar com uma parte para continuar trabalhando. Então, dessa vez agora, ele mandou que todos fossem. Ele já não aguentava mais aquela turba, não aguentava mais tanto sofrimento. Por quê? Porque ele começou a perceber que depois, se ele resistisse mais,
o próximo passo ali seria a morte geral de todo mundo. Os que tinham sobrevivido àquela praga iriam morrer na próxima. Porque antes da praga dos primogênitos, umas pragas antes já tinham matado as pessoas. Por exemplo, a praga da chuva de pedra já tinha matado algumas pessoas. Quem não estava protegido dentro de casa, um morador de rua do Egito, digamos assim, tinha morrido com aquela praga. Porque a praga matou os animais no campo, derrubou as árvores, quebrou as casas. Então, os que sobreviveram à praga da chuva de pedras morreram na praga dos primogênitos. E se o faraó continuasse duro, a praga seguinte ia morrer todo mundo. Como você vê aí no verso 33, ó. Os egípcios insistiram com o povo para que saíssem da terra o mais depressa possível, pois diziam, todos vamos morrer. Então, todo mundo achava que se o faraó resistisse ainda mais uma praga, todo mundo iria morrer. E ele estava sentindo que se ele continuasse duro também, todo mundo ia rejeitar ele como rei. O Egito todo ia se voltar contra ele. Que governante é esse que não se dobra? Que governante burro é esse? Que deixa o povo todo os seus súditos morrerem por causa da rebeldia dele, por causa da obstinação dele. Então ele sentia que ele estava perdendo o apoio popular, estava sentindo que ia ser algo desastroso se ele continuasse resistindo. E aí ele deixa todo o povo ir, mas um detalhe é que ele não se arrependeu. E como é que a gente sabe que ele não se arrependeu? Porque logo depois que o luto passou, o luto ficou, ele conseguiu lidar um pouco mais com o luto, aí ele saiu atrás correndo do povo de Israel para perseguir, para trazer eles de volta. Então, ele não se arrependeu de verdade. Embora ele diga isso aqui no final do verso 32. Vão embora e abençoe também a mim. Ah, quer dizer que ele se arrependeu? Quer dizer que agora ele reconheceu que o Deus dos Hebreus é o Deus de verdade? Não. Ele só queria que não houvesse outra praga. Ele só queria ele queria evitar mais uma destruição, evitar mais uma catástrofe. Então, para acabar com todo aquele sofrimento, aí ele mandou o povo ir. Mas não porque ele reconhecesse que o Deus de verdade era o Deus dos Hebreus e que ele deveria ser, que ele era pecador, que ele estava errando contra esse Deus. Ele não percebeu isso. Ele não notou isso. Tanto é que quando ele teve a chance, ele foi lá e fez de novo. Então, gente, era isso que estava passando pelo coração do faraó. Ele não queria se dobrar dentro do Deus dos Hebreus. Tem uns filmes até que mostram que esse faraó era meio ateu. Ele não acreditava em nenhum dos deuses do Egito e nem no Deus de Israel. Ele acreditava que o único Deus que poderia existir era somente ele. Então agora ele estava totalmente desacreditado. Nem nos deuses do Egito, nem no Deus de Israel e nem nele mesmo, porque nem ele mesmo conseguiu proteger seu filho. Então, isso mostra o quanto aquele homem era duro e o quanto ele não estava disposto a se arrepender. E esse momento aqui, desse pedido aqui do faraó, não é muito estranho para nós, porque a gente conhece pessoas que a gente visita, que a gente fala, pessoas duras, que também fazem esse pedido. Ore por mim lá na igreja, abençoe a mim também, faz um pedido de oração, faz ali uma meta, pedem ali que a gente interceda, que a gente ore, mas essas pessoas não estão dispostas a mudar, não estão dispostas a arrepender, não estão dispostas quando a gente convida para essas pessoas ir para a igreja, não estão dispostas a ir, não estão dispostas a estudar a Bíblia, mas vivem pedindo oração, que nem o faraó. Então, não é um exemplo distante, uma coisa esquisita para nós, porque a gente conhece esses casos no nosso dia a dia. Mas uma coisa um episódio da Bíblia que me lembrou esse pedido do faraó aqui foi quando Judas aparece no julgamento de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas lá no julgamento de Jesus, quando ele está no Sinédrio, quando ele está diante ali dos sacerdotes, dos fariseus, e ele está sendo julgado, nesse momento, Judas começou a ficar preocupado, porque vocês lembram que Judas traiu Jesus, mas com a intenção de que em algum momento ali, quando Jesus estivesse preso, ele se libertasse, se soltasse, e ali ele se tornasse o Messias, se tornasse o libertador. Só que ele via que a cada segundo, exatamente,
Ele percebia que a cada segundo que passava, Jesus não se libertava, Jesus não se soltava. Pelo contrário, Jesus era torturado, Jesus era esbofeteado, Jesus era cuspido, humilhado. E Jesus não fazia nada, só ia calmamente em direção à morte. Então Judas começou a ficar desesperado, porque ele percebeu que fez uma desgraça. E aí, no desejado, afirma que Judas ele foi até o lugar onde Jesus estava sendo julgado, e ele se atirou aos pés de Jesus. Judas então se lançou aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus e implorando que ele se libertasse. Agora Jesus sabia, o Salvador sabia que Judas não estava sentindo nenhum pesar profundo e quebrantador por ter traído o imaculado Filho de Deus. Jesus estava ali com as mãos amarradas, estava todo ferido dos bufetes, da violência que tinha sofrido naquela noite. E ele olhou ali o traidor nos pés dele, suplicando que ele se soltasse, que ele se libertasse, e sabia que ele não estava arrependido. Sabia que no coração dele ainda estava com aquele mesmo sentimento que estava lá na ceia. Judas não se arrependeu. Judas estava apenas decepcionado por Jesus não cumprir as expectativas dele. Aí o que foi que Jesus fez? Apesar disso, não pronunciou nenhuma palavra de condenação. Sentindo muita pena, olhou para Judas e disse: "Foi para passar por esta hora que eu vim." Então o olhar de Jesus é um olhar perscrutador. É um olhar diferente do nosso olhar. A gente não sabe discernir o que está no coração das pessoas, mas Jesus sabe. Então Jesus olhou para Judas, sabia que ele não estava arrependido e disse: "Olha, foi para passar por tudo isso aqui que eu vim. Você foi só um meio ali usado, foi só um personagem no plano de Deus para fazer isso acontecer." E ali, depois que Judas percebe que não tinha como não tinha mais como voltar atrás no que ele tinha começado, aí ele sai correndo do salão exclamando: "Tarde demais, tarde demais." E aí ele começa a correr em direção ao lugar onde ele vai se enforcar. Então, por que eu trouxe esse paralelo? Porque o faraó, ao fazer aquele pedido, se assemelha muito a Judas também fazendo esse pedido aqui aos pés de Jesus. Mas nenhum dos dois estava arrependido. Então, gente, eu decidi passar essa lição de hoje focando apenas nesse episódio. Amanhã eu falo dessa parte da libertação. Mas será que nós estamos nos arrependendo de fato quando a gente ora, às vezes pedindo perdão dos nossos pecados? Ou será que a gente às vezes só está constrangido pelas consequências que nossos pecados levaram? Será que a gente está triste pelas consequências do nosso erro ou pela malignidade do nosso erro? Eu estou triste pelo quanto o meu pecado é mau? Eu estou triste por ter pecado? Ou estou triste porque o meu pecado foi descoberto e trouxe as consequências que eu não queria? Então, pense se você está seguindo o exemplo do faraó, o exemplo de Judas, ou se você está seguindo o exemplo de Pedro, que realmente se arrependeu, que realmente caiu em si, que realmente reconheceu que havia errado. Então, peça a Deus um coração mais mole, peça a Deus um coração sensível à voz do Espírito Santo, para que toda vez que Ele chamar, você atenda, sem oferecer reservas, sem oferecer condições que nem o faraó ofereceu, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus e que Ele possa usar você na hora que Ele quiser. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por essa lição de hoje. Muito obrigado por tudo isso que nós aprendemos aqui na Tua Palavra. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor quebrante nossa mente, quebrante nosso coração, quebra-nos, Senhor, e refaz-nos novamente como um vaso novo, que nós não possamos seguir o exemplo do faraó, que toda vez que o Senhor nos chamar, nós possamos dizer: "Eis-me aqui, Amém. pode me usar." Agora, Senhor, abençoe o estudo do livro, nós possamos aprender cada vez mais a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.